Tem uma perguntinha pra você. Na sua família ou no seu trabalho, tem aquele tipo de pessoa difícil, que adora começar um conflito e que por isso você sempre precisa pisar em ovos, sabe? Ter medo mesmo quando inicia uma conversa. Esse tipo de relação deixa qualquer pessoa exausta mentalmente, não é? Mas é possível sim driblar essa situação e quem vai nos ensinar é o Daniel Atala, nosso querido esotérico e espiritualista que vai nos ensinar a lidar com gente chata. Ah, tem que já aprender Tá a fazer loiro, isso, amigo. não é? Que lindo, É, gostei do visual. Visual. Ai, como é que a gente faz, hein, pra lidar com pessoas difíceis? Porque quando eu li essa pergunta, eu Sim. pensei, não convivendo com elas. Mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre é possível a gente se afastar de pessoas difíceis, né? Não é. Então, isso é um problema. Por quê? Porque existem pessoas difíceis. Isto é a grande realidade, né? E eu acho que é importante a gente entender, dentro desta pauta, né, que a gente tem que perceber uma coisa. Toda vida é uma vida. Ponto número 1. Então, todo mundo tem direito à vida que quer ter. Entretanto, existem 3 atos, 3 situações que demonstram claramente que uma pessoa é difícil. Ai, quais são as situações? Primeiro, falta de respeito. Por que que a pessoa que tem falta de respeito, ela acaba sendo uma pessoa difícil? Porque ela não respeita ela mesma. Ela não consegue falar não. Sabe aquela pessoa que, eu não consigo falar não. Aí o que acontece? Quando chega a vez de você ter que falar um não, de você falar, peraí, eu preciso disso, ela não aceita. Então, ela se auto-boicota, ela se muitas vezes até, se agride, sabe? E aí ela se torna difícil por causa disso. Por quê? Porque é uma pessoa que acaba não tendo respeito a você. O segundo tipo é a pessoa que não tem empatia. E o que é empatia? Empatia é a hora que eu entendo o teu lado, é a hora que eu percebo você, é a hora que eu entendo aquilo que você está vivendo. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, tão violenta. Então, tudo isso que você está trazendo fala mais sobre a pessoa do que sobre mim. Do que sobre você. Exato, quer dizer que essa pessoa tem questões que a impedem de ser uma pessoa fácil. Mas e se você é aquela pessoa, né, ser divino, presta atenção agora, eu vou pegar você aí no pulo. E se você é aquela pessoa que não respeita a outra? Porque você tem que respeitar o espaço da outra. Por isso que eu abri falando, toda vida é uma vida. Sim. É lógico que eu tenho aqui um alecrim, é lógico que eu tenho aqui uma obsidiana, é lógico que eu tenho aqui a ideia de uma ametista, que eu vou explicar como todos nós podemos melhorar isso rapidamente. Mas primeiro, antes de a gente utilizar o aspecto mágico, o aspecto sutil, a gente tem que entender isso. Respeito, falta de empatia. E aí tem a terceira pessoa difícil, que é a pessoa maldosa. E aí a pessoa maldosa é uma pessoa que ela se baseia numa dor. Ela se baseia num trauma, ela se baseia numa dificuldade. Ou às vezes ela tem um problema de saúde, né? Que aí a gente vai falar de problemas que têm que ser tratados com um médico. Como hoje em dia se fala muito sobre o narcisismo. Pessoas narcisistas são pessoas que precisam de um auxílio médico e um auxílio de psicologia. Então isso a gente deixa pra eles, mas também dá pra melhorar. Eu comecei falando, é só não conviver com essas pessoas. Sim. Mas isso nem sempre é possível, porque a gente pode ter uma pessoa difícil no trabalho, Sim. na família. Sim. E aí, como que você acha que a gente deve lidar com essa pessoa? Como colocar limites mesmo para que... Porque é uma energia, né? Essa energia, ela chega até você e ela modifica o seu dia, a sua semana, o seu estado. Vamos falar primeiro de um posicionamento assim. Quando eu tenho que conviver com uma pessoa difícil, quando eu tenho que conviver com uma pessoa complicada, quando eu tenho que estar ali vivendo com uma situação que não está me agradando, eu tenho como utilizar técnicas, primeiro, mágicas, para facilitar a nossa história. Porque o que acontece? Básico, gente. Primeira coisa, não quero viver com aquela pessoa, mas tenho que viver com ela. O que você faz? Simplesmente desvaloriza o processo emocional dela, desvaloriza a opinião dela, desvaloriza aquele lado tóxico. Como? Então, como? Desvalorizando, se Ignorando? acalmando, ignorando emocionalmente, se colocando para dentro de si, se colocando para o seu emocional. Só que aí às vezes não dá.
A pessoa te provoca mais, né? É aquela coisa, mas Daniel, eu tô tentando, a pessoa tá ali e ela continua me provocando, me provocando, me provocando. O que que eu faço, sabe? E às vezes, não é só no trabalho não, você foi delicada. Às vezes é o marido. Sim. Às vezes é a mãe. Porque a pessoa, eu posso ter amor pela pessoa difícil. A pessoa difícil não vem só somada de sentimentos negativos, não é? Exatamente. Você pode amar, você pode desejar uma pessoa difícil. Vamos começar com o primeiro. Vamos. Você que tem um problema dentro do teu trabalho, que realmente tem uma pessoa que quer puxar o teu tapete, que quer te prejudicar. 2 pedras podem te ajudar muito. Selenita e pirita. Essa que você está usando é a selenita, não? Não. A selenita e a pirita são pedras que você consegue trabalhar a diferença energética dela. Essa que eu estou usando, que aí sim é a hora que você não aguenta mais. Você fala, não te aguento mais, você não vai puxar meu tapete, você não vai me quebrar, entendeu? Obsidiana negra. Então comece primeiro com a selenita e com a pirita. Coloca o que na minha mesa? Coloca na mesa ou coloca dentro da gaveta, entendeu? Então isso já vai ajudar, entendeu? A pessoa difícil, ela começa a ter bloqueio. Por quê? A selenita purifica, a pirita espelha a pessoa e a obsidiana negra bloqueia a pessoa. Então, tem uma pessoa difícil? Toma uma atitude e coloca essas pedras no seu trabalho. Mas a pedra faz o que exatamente, Dani? Porque a pessoa difícil, ela vai o quê? Ela vai ficar intimidada em jogar essa dificuldade pra cima da gente? É, boa pergunta, porque muita gente fala, Daniel, não vou ter uma pirita, não vou ter uma selenita, eu vou ter um pedregulho. Então, porque assim eu vou comprar, né, o quê? Não, o que acontece? Toda pedra, todo cristal, ele tem uma emanação energética e ele é uma passagem para as energias. Então, 2 coisas, ele emana energia e ele é uma passagem para a energia. Essa pedra aqui, ó, é incrível, que é essa pedra, a principal da nossa história e da nossa conversa. Nossa, e é linda, hein? A ametista. Olha só, a luz não passa pela ametista? Sim. Ela tem essa transparência. Então o que acontece? A luz, ao ser emitida por ela, faz o quê? Faz com que haja um brilho violeta. E para o nosso cérebro, o brilho violeta traz exatamente a transmutação, a vontade de mudar, a vontade de trazer. Então, qual é a principal pedra para você quebrar energias negativas de uma pessoa ou transmutar sentimentos? A ametista. Então, a ametista faz isso, gente. A ametista é uma pedra que ela faz com que a pessoa que esteja perto dela receba esta emanação da pedra de uma maneira onde ela se sinta mais calma, mais equilibrada, ela tem uma reflexão de pensamento. Perfeito. E espiritualmente, Dani, pessoas difíceis, elas prejudicam como a gente? Primeiro, todo relacionamento tóxico, que é aquele relacionamento que está sempre em briga, está sempre na falta de respeito, está sempre na falta de equilíbrio, o que acontece? Ele suga a tua energia, ele tira de você as possibilidades e a oportunidade. Então, se você tem um relacionamento tóxico, o que é o relacionamento tóxico de novo? Vamos entender, é uma pessoa que te ofende, é uma pessoa que fala que não vai dar certo, é uma pessoa que as coisas não estão fluindo. Então o que acontece? Ele tira a tua oportunidade, porque você vive sob tensão, você está ali, entendeu? Uma dica para você tirar esse processo de tensão de dentro de você, alecrim. O que eu faço com o alecrim? Você pode comer o alecrim, entendeu? Então em peixe, por exemplo, é muito gostoso, é uma batatinha delícia. frita, você joga um alecrim em cima, você põe um pouco de alecrim, às vezes num suco, ou você pode tomar banho com alecrim. O alecrim é a erva para você tirar mágoas, para você tirar tristezas, para você tirar sensações difíceis. Então, eu vivo com uma pessoa difícil, eu utilizando o alecrim, eu fico melhor, eu entendo melhor e me aceito melhor. E aí eu bloqueio essa pessoa difícil. Ou, por exemplo, eu não esqueço uma mágoa, eu não esqueço algo que está difícil, eu preciso perdoar. Ou até eu não esqueço o ex, alecrim. O alecrim faz assim, ó, vai embora, esse sentimento vai embora. Ele tira o que eu não preciso. Exatamente, ó.
E até no é cheiro. especial mesmo quando a gente Exato. inspira, né? Exato, O ele aroma do exala. alecrim, ele traz uma tranquilidade. Sabe? E isso ajuda muito, né? Então, o relacionamento tóxico é isso. O relacionamento abusivo, o que ele faz, gente? O que é o abuso? É a manipulação. É te jogar para baixo sempre. Vem muito de pessoas invejosas, que é aquela pessoa que eu falei, né? Tem baixa autoestima, ela te joga para baixo. Ela tem aquela coisa da pessoa que, assim, tudo que você vai fazer, ela é a linda. O abusivo, o que ele faz com você? Primeira coisa que um abusivo faz, ele te isola de todo mundo. Por quê? Porque ele é a situação que tem que estar com você. Você tem que se dedicar a ele. E aí o que ele faz? Ele começa a te colocar para baixo. Ele começa a te colocar para baixo. Espiritualmente, ele cria em você um laço energético. Como assim um laço? Por isso que a gente entende, né? E por isso que nós não entendemos, né? Muitas pessoas que convivem por muito tempo com pessoas que abusam dela, seja fisicamente, emocionalmente, é porque um laço foi criado? Exatamente. Ele suga tanto a tua energia, porque toda relação negativa, toda relação péssima, suga a tua energia. Então o que acontece? Se você tem um relacionamento tóxico, ele tira a tua energia, mas ele derruba o teu emocional, você perde a oportunidade. Mas se ele é abusivo, não. Ele cria você em dependência. Você começa a ficar dependente. Você começa a não conseguir sair porque você não enxerga. Ele fecha os teus olhos. Então, o abusivo, espiritualmente, ele faz o que em você? Ele tira a visão sobre o mundo. Você está sempre no sofrimento, sempre na dor, sempre numa sensação negativa. Aí, muito legal. Tá vivendo um relacionamento abusivo? Primeira coisa, ou até para identificar isso, porque às vezes você não consegue sair. Às vezes você casou com um abusivo, né? E aí? E aí você pegou, você tem as contas da família ligadas, você mora na mesma casa, você tem filhos e você não sabe o que fazer com aquilo. Você tem que pegar e trabalhar essa energia. E como você vai trabalhar essa energia? E aí sim, eu recomendo a ametista primeiro, coloque a ametista na tua casa, é primordial, te ajuda muito a quebrar. Coloque a ametista, se você quiser aumentar esse poder, tem uma erva que ela bloqueia o abusivo, que é o manjericão. Coloque manjericão, gente, e faz um negócio, põe manjericão na comida do abusivo, você entendeu? Faz macarrão ao pesto e tasca manjericão, entendeu? Por quê? Porque ele vai quebrando, então a ametista mais o manjericão vai ajudando. Outra coisa que ajuda muito, quando você quer quebrar uma relação abusiva, quando você quer quebrar uma energia densa, tem uma... Eu até devia ter comentado com o pessoal da pauta ali, que eu me lembrei agora, tem uma planta que chama pau d'água. Não é difícil, procura aqui na internet, pau d'água. É um troncozinho e sai as folhinhas. Gente, para quebrar relacionamento abusivo, para acordar a pessoa, para falar assim, opa, peraí, maravilhoso, porque o abusivo, ele faz com que você fique dependente dele. E peça ajuda também, né, gente? Sim. Isso é muito sério, é um assunto muito delicado, né? Então, faça tudo isso, peça ajuda, né? Não fique sozinha, cuide-se, é o mais importante. Porque o abusivo, ele faz com que você crie uma dependência, e às vezes você acha que o ama. Você tem o relacionamento que é do abusivo e que aí mais ainda precisa da ajuda de pessoas, da família, de amigos, de psicólogos, que é o relacionamento que se torna um pouco mais desrespeitoso. Lembra da coisa do desrespeito? Que é aquela coisa de desrespeitar, de tensionar, de trazer uma dor ali, né? Aquele conflito. E esse conflito pode se tornar muito, muito chato, né? Então, uma coisa que você consegue fazer é casca de laranja. Pro ambiente, pra casa. O cheiro da casca de laranja faz com que as pessoas percam a vontade de brigar. Então isso é muito legal. A casca de laranja, os cheiros cítricos em geral, eles tiram. Mas a laranja, ela tem um poder de bloquear a vontade da briga. E isso diminui. E aí você ganha mais força e mais poder para sair daquela situação que está totalmente delicada a você, que está totalmente pesada. Porque assim, gente, uma das coisas que é muito importante a gente entender, que muita gente olha para você e fala assim, né? Ah não, por que você não larga dele? Ah não, por que você não larga dela? Ah não, por que você não se afasta? Ah não, porque... Mas às vezes você não consegue.
Você está tão dependente, você está tão com medo, você está tão insegura, né? Eu já vi gente que passou por relações que a pessoa falou assim, eu não saio daqui nunca. E aí? E não sai. O que você usa? Essas técnicas. Você joga casca de laranja. E aí sabe uma coisa que ajuda muito a diminuir esse desrespeito, essa situação, sabe, de tensão? Arcanjo Gabriel. Mas Nossa, eu invoco o arcanjo? Invoca Arcanjo Gabriel. Porque quando a gente fala de anjos, né, a gente tem que entender uma coisa. Os anjos, eles são invocados através de duas vibrações. Uma, a oração. Vou fazer a invocação angelical, poderosa. Vou fazer a cruz dos arcanjos, poderosa. Por quê? Porque o anjo, ele pede uma invocação, um trabalho de orações dedicado a ele. Ou a energia que está aqui, ó, no meu peito, que é o pentagrama. A estrela de 5 pontas sempre vai invocar o anjo. Então, como que eu invoco? Ou eu faço oração, ou eu mentalizo o pentagrama. Ok. E aí, quando você pensa nessa estratégia, o que acontece? Existem os 4 anjos mais poderosos da Terra. Quais são os 4 anjos mais poderosos da Terra? Rafael, que é a cura de Deus. O nome Rafa significa cura de Deus. Miguel, que é aquele que é como Deus. Miguel, aquele que é como Deus. Gabriel, que é a humanidade de Deus, que é Gabi-el. Esses 3 estão na Bíblia, entendeu? E Uriel, que é Ur-el, que é o fogo de Deus. Esses 4 arcanjos, por que eles se tornaram os mais poderosos? Porque eles comandam o planeta Terra. Eles estão nas 4 direções. E quando você olha no plano sutil, funciona assim. Quem abre a porta para você é Rafael. Quem olha no alto do monte para tudo que está acontecendo é Miguel. Quem circula sobre a terra inteira é Gabriel. E quem leva aqueles que vão para o paraíso ou mantém aqueles em aprendizado é Uriel. Então, quando você vai ler livros como O Inferno de Dante ou O Abismo de Ranieri, você descobre essa sequência. E aí o que é lindo? Gabriel, por mais que Miguel seja o mais famoso, porque ele carrega uma espada e tal, e ele é o grande guerreiro, né? As pessoas chamam Miguel porque ele é o grande guerreiro, mas contra o mal, o arcanjo mais poderoso é Gabriel. É o Gabriel. É importante então saber qual é a função, né, de cada um dos anjos para que a gente consiga invocá-los corretamente. Você trouxe uma vela, isso também serve para chamar o anjo para perto de mim? Chama Arcanjo Gabriel, acende uma vela branca e põe uma música, de preferência que tenha ou flauta, ou piano, ou harpa. O som da flauta, piano ou harpa, ou os 3 juntos, faz com que Gabriel, ele se movimente na casa. É impressionante, me arrepiou agora de falar, porque, gente, é tão poderoso que você fala assim, Daniel, dá para fazer isso? Dá. Não chore sozinha, não fique triste, não se abale. Coloca ali, não tem uma vela, não quer acender a vela? Pare. Entre num momento de equilíbrio e invoque Arcanjo Gabriel. Esteja nessa casa, traga energia, traga luz, põe aquele piano, põe aquela flauta e sabe, e pede a Gabriel para harmonizar a casa. Aí o que você mentaliza? Mentaliza a estrela de 5 pontas e mentaliza a cor rosa naquela casa. Garanto, haverá uma melhora na energia da casa. Entendeu? Maravilhoso, então isso vai ser Dani. incrível. E aí, para mais dicas, para mais informações como essa, é só seguir o Dani no danielatala.com.br, que é o site, e no @DanielAtalaOficial, que é o Instagram. Atala com 2 L's, tá? Daniel Atala Oficial.